Um aluno ocidental certa vez perguntou a um lama: Eu tenho dificuldade em pensar que os seres uma vez foram minha mãe. A minha mãe nunca foi boa comigo. Nós tivemos um péssimo relacionamento. Então, toda vez que eu me sento para meditar sobre Bodhicitta, eu penso na minha mãe e fico irritado e com raiva. Será que eu posso simplesmente esquecer de pensar na minha mãe por enquanto? O lama disse ao aluno que o objetivo era desenvolver compaixão por todos os seres, inclusive por nossa mãe. Mas não importava a ordem que isso fosse feito. Ele disse que no Tibete e na Índia, as pessoas consideram a mãe a mais bondosa, a mais maravilhosa pessoa imaginável. Quando um principiante precisa de um acesso fácil para a prática, o professor usa os sentimentos ligados à mãe como base para se cultivar calor humano e compaixão pelos outros. O lama acrescentou: se você pensa que um método melhor para você é primeiro desenvolver compaixão por todos os outros seres e depois pela sua mãe, não há problema. O importante é, ao final, termos compaixão por todos os seres, inclusive a nossa mãe. Por fim, reconhecemos a igualdade de todos os seres no sentido de que a natureza intrínseca de cada um deles, do menor inseto ao maior praticante detentor da sabedoria, é a pureza primordial. Quando passamos a compreender essa igualdade no sentido de que todos querem ser felizes, todos sofrem, todos nos dedicaram à bondade de um pai ou de uma mãe, todos possuem natureza búdica, geramos compaixão por todos eles sem exceção. Reconhecemos sua situação trágica. Embora apenas queiram ser felizes, por ignorância, criam as condições que perpetuam seu sofrimento. A própria compaixão, a aspiração de que o sofrimento venha a cessar, é a segunda qualidade incomensurável, um potente antídoto para a autoimportância e o interesse próprio. A compaixão nos ajuda a liberar a curto prazo o foco implacável sobre nós mesmos e nossos problemas. Também é benéfica a longo prazo, pois mesmo 1 ou 2 minutos de compaixão que brotem em nosso coração purificam quantidades imensas de karma. Como é que geramos compaixão? Começamos contemplando as dificuldades dos outros seres e, em seguida, colocamos-nos no lugar deles. Começamos com o sofrimento no reino humano, já que a princípio pode ser difícil contemplar a angústia dos seres nos demais reinos. Contemplamos as dificuldades de 1 ou 2 pessoas que conhecemos e lentamente, com a prática, ampliamos nosso foco para incluir mais e mais, até que o sofrimento de todos os seres tenha um significado verdadeiro para nós. Recordamos-nos da dor dessas pessoas de maneira tão vívida que podemos praticamente vê-los diante de nossos olhos. Imagine alguém próximo a você que esteja morrendo, talvez em um hospital, cercado por amigos e familiares. Quando o sofrimento dessa pessoa se tornar real para você, coloque-se no lugar dela. Seus amigos e familiares queridos estão chorando, implorando-lhe que não morra. O médico diz que lhe restam apenas uns minutos de vida. A respiração vai ficando mais difícil e você está aterrorizado. Você não sabe o que espera. Tudo o que lhe é familiar, mesmo seu próprio corpo, terá que ser deixado para trás. Nem um tostão do dinheiro que você acumulou irá consigo. Nenhum único amigo ou parente irá atrás de você, por mais queridos que eles possam ser a você ou você a eles. Ou, em vez de contemplar o infortúnio de uma pessoa conhecida, você poderia imaginar alguém que vive em um país assolado pela seca, onde famílias, mesmo aldeias inteiras, estejam morrendo de fome. Ponha-se no lugar daquela pessoa. Visualize-se entre os poucos familiares queridos que ainda não morreram, cuja vida se prolonga à beira da morte. Você sabe que também morrerá logo. Simplesmente não resta nada para comer. Você se sente fraco demais para ajudar seus parentes que sobrevivem. E eles estão fracos demais para ajudá-lo. Vocês estão todos impotentes diante da morte. Você poderia também imaginar alguém que morre na guerra e, em seguida, colocar-se no lugar dessa pessoa. Seu melhor amigo foi morto e está estirado ao seu lado. E você também está ferido, esvaindo-se em sangue, sem conseguir se mexer.
Todos à sua volta estão morrendo ou ocupados demais para lhe dar atenção. Você se sente completamente só e aterrorizado. Você também pode contemplar a situação angustiante de uma pessoa idosa. Visualize uma situação em que seus próprios filhos, que criou com tanto cuidado por anos, não queiram saber de ajudá-lo, sequer de ouvi-lo. Talvez estejam esperando ansiosamente por sua morte. Você não consegue mais cuidar de si mesmo, nem seus filhos cuidam de você. Talvez você esteja solitário, em uma clínica de repouso, onde seus filhos o visitam apenas 1 ou 2 vezes por ano. Seus amigos não o respeitam mais, eles não o ouvem mais. Você gostaria de se movimentar, agir e falar como fazia quando era jovem, mas não tem mais forças para isso. Ao examinar cada uma dessas situações, um medo tremendo aparece. Nesse momento, pergunte-se: se eu sinto tanto medo assim, simplesmente ao contemplar esse sofrimento, como é que de fato que devem se sentir aqueles que realmente o vivenciam? Então pense no fato de que muitas pessoas por todo o mundo estão ferindo outras. Elas estão criando um karma negativo que acabará por prejudicá-las. E sequer percebem isso. Elas pensam que estão fazendo a coisa certa, mas estão apenas se destruindo. Então, quando você contempla dessa forma, do coração brotam intensamente a compaixão e a aspiração de ajudar tanto aqueles que estão atualmente sofrendo, quanto aqueles que estão plantando as sementes de sofrimento futuro. Reconheça sua boa sorte e relativa e assuma então o compromisso de fazer tudo o que puder para criar benefícios. Você escutou os ensinamentos do Dharma e conta com alguns métodos para purificar as causas e condições do sofrimento. Todos esses seres, porém, já lhe dedicaram a bondade de uma mãe. Não contam com nada. Como isso é trágico.